De Deus, declaramos aberta a 60ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Ao primeiro secretário para proceder à leitura da ata da sessão ordinária anterior. Bom dia a todos. Ata da 59ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada 28 de agosto de 2014. Presidência, excelentíssimo senhor vereador Luiz Alves Ferreira. Secretários, excelentíssimos senhores vereadores Emanuel Cassimiro de Souza e Cláudio José Freire. Aos 28 dias do mês de agosto do ano de 2014, na sala das sessões do deputado Djalma Marinho, do Palácio Vereador Raimundo Moraes Lisboa, situado à rua João I de Barbalho Simonete, número 95, nesta cidade de Goianinha, estado do Rio Grande do Norte, precisamente às 9 horas, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Luiz Alves Ferreira e secretariado pelos excelentíssimos senhores vereadores Emanuel Cassimiro de Souza e Cláudio José Freire, reúne-se a Câmara Municipal de Goianinha. Compareceram à sessão e assinaram o livro de presença os excelentíssimos senhores vereadores Ademar Alves de Lima, Alexandre César Veras de Freitas, Alfredo Henrique Fonseca de Araújo Lima, Cláudio José Freire, Emanuel Cassimiro de Souza, Francisco Arruda da Silva, Jean Nascimento de Albuquerque, Luiz Alves Ferreira, Odilon Ernestino Barbalho e Hudson Raimundo Honório Lisboa. Estando ausente o excelentíssimo senhor vereador Valdemar Freire da Silva, por motivo particular. Havendo coro regimental, o senhor presidente declara aberta a presente sessão. O primeiro secretário faz a leitura da ata da sessão anterior, a qual é aprovada por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Expediente. Requerimento número 065/2014 do vereador Alexandre Veras. Convite para o primeiro ato de aposentadoria do Goianinha Prev a ser realizado no dia 29 de agosto, às 19 horas, no auditório da Casa de Cultura. Convite para a 13ª Semana de Arte e Cultura a ser realizada no período de 31 de agosto a 5 de setembro do ano em curso. Em seguida, conforme ficou determinado, o horário destinado aos oradores inscritos no grande expediente. Será revertido, o horário para o grande expediente será revertido para esta casa, prestar uma justa homenagem aos atletas e comissão técnica da equipe sub-19 do Palmeiras Futebol Clube deste município, pela conquista da vaga para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O senhor presidente convida para compor a mesa dos trabalhos os senhores Valteci Ângelo da Silva, técnico do Palmeiras Futebol Clube, Clegivan Ferreira de Lima, auxiliar técnico, Thales Sami Maciel Quirino, representante da Soleil Esportes, e Washington de Lima, secretário municipal de esportes. Facultada a palavra, o vereador Cal, na qualidade de presidente do Palmeiras Futebol Clube, agradece o empenho de toda a equipe e atletas pela conquista desse feito histórico. Em seguida, passa a chamada nominal dos atletas, homenageando cada um deles. Os atletas homenageados são Diego Oliveira Padilha, José Augusto Soares de Lima, Haroldo Patrício de Lima, Jalilson da Silva Gomes, Iranildo Laurentino Freire, Arthur Santos da Silva, Lenilson Clementino, Luan Patrício, José Anderson, Abner dos Santos, Genilson Viana, Lucas Endel, Pedro Neto, Fernando Freire, o Everson Felipe, Felipe Primo, Thomas Lucas, Edson Pinheiro, Rodolfo Silva, Márcio Cesário, Felipe Mateus, Everton Ferreira, Josi Cleiton Ezequiel, Douglas Herculano, Giovanni Dionísio, Leonel dos Santos, Francisco Bento, Walisson Pereira, Erivan Souza, Iago Adriano, Rafael Cassiano, Éricles Romário, Pedro Henrique, Alanderson Renires e André Luiz. Agradece também o apoio dos Poderes Executivo e Legislativo, Secretaria Municipal de Esporte, vereador Odilon Barbalho, assim como aos comerciantes e demais colaboradores por investirem no projeto Palmeiras Futebol Clube.
encerra sua fala agradecendo a todos os que acreditaram no trabalho desenvolvido pelo Palmeiras Futebol Clube, confirmando a efetivação de parceria com a empresa Esportes Soleil, que passará a patrocinar a referida equipe. Facultada a palavra, o senhor Valteci Ângelo da Silva, técnico do Palmeiras Futebol Clube, agradece a todos os atletas e diz ser um prazer desenvolver esse projeto esportivo com a colaboração de todos estes. Agora, o momento é de trabalhar com o pé no chão e representar o município de Goianinha e Rio Grande do Norte neste campeonato de importância que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em seguida, o senhor Clegivan Ferreira de Lima, auxiliar técnico do clube, agradece a oportunidade de conhecer e poder contribuir na realização dos sonhos de tantos jovens do Palmeiras Futebol Clube, afirmando ter observado que o município tem realizado grandes investimentos nas áreas do esporte, educação, cultura, entre outras, possibilitando assim a retirada da juventude de situação de risco, pois estes estão encaminhados para socialização e se tornarem verdadeiros cidadãos. Diz ainda que a equipe e todo o seu corpo técnico, bem como os atletas e seus familiares, estão de parabéns pela conquista. Logo após, o senhor Thales, representante da empresa Soleil Esportes, confirma sua satisfação em fazer parte deste projeto junto ao Palmeiras Futebol Clube, afirmando que vem para somar e dar continuidade ao sonho dos jovens atletas, que não somente agradece à equipe, mas o município e o estado do Rio Grande do Norte, pois esse é um feito grandioso, ainda que muitos não tenham se conscientizado da responsabilidade dessa conquista. Passamos aos oradores do dia. Primeiro orador, vereador de São Lisboa. Parabeniza o vereador Cal pela iniciativa e persistência na manutenção deste projeto esportivo, mesmo diante de tantas críticas ao seu trabalho. Afirma que, ao longo dos anos, o município de Goianinha tem investido nas pessoas, especialmente na juventude, tendo sido essa uma prioridade para o gestor municipal. Aos atletas, aconselha a enxergar essa conquista como uma grande oportunidade de êxito no futebol, ficando na dependência do esforço e na competência de cada um para a realização do sonho de ser um grande jogador. Segundo orador, vereador Ademar Alves, diz aos jovens atletas que aproveitem a oportunidade e o desafio de participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior, parabenizando a todos que colaboraram direta ou indiretamente para que a equipe obtivesse a conquista. Terceiro orador, vereador Jean Zé Arlindo, afirma que o município tem investido não somente na formação dos atletas, mas de verdadeiros cidadãos. Parabeniza o vereador Cal pelo excelente feito da equipe do Palmeiras Futebol Clube, que mesmo diante de tantas dificuldades enfrentadas, jamais pensou em desistir desse projeto que não é somente esportivo, mas de cidadania. Quarto orador, vereador Alexandre Veras, diz ser justa a homenagem aos atletas e equipe técnica do Palmeiras Futebol Clube pela conquista desta vaga para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, pois o clube vem realizando um excelente trabalho esportivo e social no município de Goianinha. Quinto orador, vereador Nenel Paiva, confirma sua alegria em dividir esse momento festivo com os atletas e a equipe do Palmeiras Futebol Clube, por tudo que tem proporcionado à sociedade. Aos atletas deixa a reflexão da importância de serem homenageados por esta casa, aconselhando-os a se conscientizarem acerca da responsabilidade em representar o município neste grandioso evento, que agarrem a oportunidade que lhe é dada, fazendo dela uma fonte de geração de frutos para as gerações futuras. Ao vereador Cal, expressa todo o orgulho pela realização de um trabalho responsável, que não somente gera atletas, mas cidadãos de bem. Parabeniza a todos pelo excelente trabalho que vem sendo realizado à frente do Palmeiras Futebol Clube. A empresa Soleil Esportes agradece pela sensibilidade e credo no trabalho que vem sendo desenvolvido pela equipe de Goianinha. Sexto orador, vereador Luizinho Professor, demonstra sua felicidade com a conquista obtida pelos atletas e equipe técnica do Palmeiras Futebol Clube, por ser este um projeto que favorece a retirada de crianças, jovens e adultos de situação de risco. Afirma que o trabalho realizado pelo vereador Cal deve ser valorizado por sua vontade em fazer
acontecer no âmbito de esportes no município de Goianinha. Passamos agora à ordem do dia. Projeto de lei número 065/2014 do vereador de Som Lisboa. Dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas de inscrição em concurso público no âmbito do município de Goianinha, Estado do Rio Grande do Norte, para convocados e nomeados que efetivamente trabalharem como mesário nas eleições político-partidárias realizadas pela Justiça Eleitoral neste município. Submetidos a votos, são aprovados os pareceres das comissões técnicas que são favoráveis. Em primeira discussão, são aprovados por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Projeto de decreto legislativo número 001/2014, vereador Luizinho Professor. Concede título de cidadão goianiense ao professor Carlos Alberto Araújo Damásio. O parecer da Comissão de Justiça é favorável e em discussão única. Submetidos a votos, é aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Projeto de decreto legislativo número 02, do vereador Luizinho Professor. Concede título de cidadão goianiense à professora Margarida Maria Oliveira de Souza. O parecer da Comissão de Justiça é favorável e em discussão única. Submetidos a votos, é aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Nada mais havendo a ser debatido, o senhor presidente declara encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no horário regimental, do que, para constar, eu, primeiro secretário, fiz lavrar a presente ata, a qual, se aprovada por todos, vai por mim assinada e pelos demais membros que formam a mesa diretora deste Poder Legislativo. Em discussão a ata. Encerrada a discussão, há votos. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Ao segundo secretário, para proceder à leitura das matérias constantes no pequeno expediente. Não consta. Encontra-se na presidência dessa mesa diretora alguns telegramas. Ministério da Saúde, pagamento de núcleos de apoio à saúde da família NASO, valor R$40 mil. Ministério da Saúde, Fundo Municipal de Saúde de Goianinha, pagamento de saúde da família, R$ 96.255. Ministério da Saúde, Fundo Municipal de Saúde de Goianinha, valor bruto R$ 30.105. Ministério da Saúde, pagamento de piso estratégico, gerenciamento de risco, valor R$ 241.018. Ministério da Saúde, Fundo Municipal de Saúde de Goianinha, pagamento de piso fixo de vigilância, R$ 10.655,79. Ministério da Saúde, Fundo Municipal de Saúde de Goianinha, valor R$ 1.000. Pagamento dos programas de melhoria de acesso e de qualidade, PEMAC. Ministério da Saúde, pagamento de programa de assistência farmacêutica básica, valor R$ 9.711.000. Encontram-se inscritos 2 oradores. Vereador Cal usa a palavra com 20 minutos. Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, goianienses aqui nas galerias assistindo mais uma sessão legislativa do Poder Legislativo da cidade de Goianinha, aos ouvintes da Rádio Web, aos que nos assistem pela TV Câmara, nosso bom dia a todos. Senhor presidente, eu venho aqui falar da satisfação de estar sendo atendido um requerimento da nossa autoria lá na comunidade da UNA, onde está sendo iniciada a pavimentação do conjunto Luizete Januário Freire, lá no bairro da UNA, conjunto do campo. Queria aqui
em nome daqueles que fazem aquela localidade, agradecer ao Poder Executivo por estar atendendo a este requerimento que não é apenas de minha autoria, como também daqueles que acreditaram em mim, que me elegeram para representá-los aqui na Câmara Municipal. Mas, senhor presidente, também venho aqui à tribuna falar um pouco, já que estamos em plena campanha, da felicidade de estarmos visitando as localidades do nosso município, casa a casa, e ficamos felizes com a aceitação da população, dos candidatos que ora o nosso prefeito, juntamente com o seu grupo, com os vereadores que dão sustentação à administração dessa casa. A gente se sente feliz, Chico Burrinho, com a satisfação em que o povo nos recebem e também a aceitação pelos candidatos que ora estamos apoiando para as próximas eleições. Mas venho aqui também, senhor presidente, fazer uma defesa à Secretaria Municipal de Esportes da cidade de Goianinha, que esta semana, em um blog, não sei o que foi, eu até peço licença a quem está aqui e aos ouvintes, quem nos assiste pela TV Câmara e quem nos está acompanhando pela Rádio Web, que a Secretaria de Goianinha foi taxada irresponsavelmente. Eu peço desculpa mais uma vez, mas vou citar a palavra de secretaria merda. Como é que uma secretaria é taxada de merda se nesta mesma localidade, neste mesmo ginásio, fez há pouco tempo um investimento pela prefeitura, através do Poder Executivo, reformando um ginásio? Como é que uma secretaria é taxada com a palavra dessa, se neste mesmo ginásio está havendo todas as práticas esportivas, inclusive agora o basquete, e também uma equipe do município está também jogando neste mesmo ginásio, representando o município de Goianinha no campeonato estadual de futsal, tudo patrocinado pelo Poder Executivo, pela Prefeitura de Goianinha. Como é que uma secretaria dessa, que vem realizando campeonatos, dando apoio aos jovens de Goianinha, para que possa sair das drogas, praticar o esporte, e essa secretaria, meus amigos, do esporte, da qual eu tenho a satisfação e o dever de ser o seu representante nesta casa e defensor, vem fazendo tudo isto. Como é que uma secretaria que hoje, com o apoio do município, acaba de enviar 4 atletas do atletismo para Londrina, para disputar um campeonato brasileiro, que já viajaram ontem? Como é, meus amigos, que uma secretaria que também, repetindo, agora já introduziu no município o basquetebol? Como é que uma secretaria que vem realizando torneios de futebol em todas as localidades, inclusive neste próximo domingo teremos um lá da localidade de Barrocas, tradicional, com 10 equipes daquela região, com todo o apoio da Secretaria e do Poder Executivo? Como é, meus amigos, que uma secretaria vem fazendo tudo isto? O prefeito, que realmente foi eleito para trabalhar pelo povo, vem fazendo tudo isto, dando todo esse apoio a todas as equipes de Goianinha, quando procurado, com material esportivo, com transportes, e a gente vê um blog irresponsavelmente taxar de merda uma secretaria, atingindo a uma administração que vem trabalhando pelo povo da nossa cidade. Isto é inadmissível. As pessoas que têm os seus blogs, que têm os seus sites, que têm qualquer coisa, têm que saber o que vão publicar, pois isto é, no meu ponto de vista, uma irresponsabilidade tamanha, e a gente, quem tem o seu blog, tem que saber o que vai publicar. Porque é uma administração que se preocupa com o seu povo. Todo dia, no dia a dia, em qualquer que seja as camadas sociais. Sabemos que tem falhas,
porque só Deus é 100% e assim mesmo as pessoas ainda colocam defeito em Jesus Cristo. Sabemos que temos falhas, vereador, pois não, eu permito a parte. Gostaria de solidarizar-me ao seu pronunciamento e dizer que é indiscutível a ação da prefeitura, do secretário, todas as entidades, ninguém é 100%, nem Jesus Cristo foi 100%, ou é 100%. Mas dizer que a secretaria e o prefeito Júnior Rocha vem desempenhando um dos melhores trabalhos na área esportiva, na área de prevenção, além de dar condições a times de futebol adulto, vem fazendo o que é de mais importante, que é a base. E eu fico feliz quando o prefeitura, juntamente com a secretaria, e esta casa aprovou um requerimento de minha autoria, que veio reformar uma praça de esporte lá no Novo Horizonte, que veio dar condições para que a comunidade do meu bairro, do nosso bairro, não só do bairro do Novo Horizonte, do Bosque das Palmeiras e de toda a Goianinha, possa fazer atividades físicas lá no ginásio. Né? Vereador. Pois não, vereador, permito a parte. Só para reforçar, só para lembrar também que existe também uma ação da Secretaria de Esporte. Eu creio que Vossa Excelência também vai citar, e a gente é importante dizer que também que a Secretaria de Esporte conseguiu viabilizar, junto também com o proprietário aqui, Odilon Barbalha, a aquisição de um campo de futebol para uma localidade onde consegue atender diversos times que teriam que alugar ônibus para ir jogar na Usina Estivas. O bairro também do Itaperubu também é uma ação da Secretaria de Esporte em trazer também um campo de futebol, adquirir lá um campo de futebol para também os times dali, tanto dali como do bairro da Estação, também ser atendido. Então, infelizmente, Vossa Excelência está sendo muito feliz, mas infelizmente eu quero dizer o seguinte, que isso são atitudes de pessoas que nem sabem quais são as ações da Secretaria de Esporte desenvolvidas no município. Mas é importante se fazer essa defesa, porque contra fatos não há argumento. Então, Vossa Excelência está sendo bastante feliz, e eu gostaria de dizer o seguinte, nesse momento, parabenizar a Secretaria de Esporte por todas as ações que Vossa Excelência falou, por ações desenvolvidas lá na Pitombeira, atendendo Pitombeira, Matador e Sapucaia, e atendendo também Itaperubu e Estação. Então, só nesses bairros que eu estou falando, são uma grande parte da população esportiva que pratica o esporte no município de Goiânia. Obrigado pela parte. Pois não. Oi. Vereador, obrigado pela parte. Queria registrar a presença do nosso amigo Lopes, filho de Ceciobe, que hoje se faz presente na nossa sessão. E queria, como o assunto hoje trazido a essa casa foi esporte, semana passada eu estava lá no bairro do Novo Horizonte e alguns desportistas me fizeram uma reclamação referente ao ginásio poliesportivo. Não sei, confesso que não vi nenhum comentário desse que o senhor falou agora na tribuna, referente à Secretaria de Esporte, mas vou fazer esse meu comentário baseado numa informação em que eu tive de alguns desportistas, que acho que conhecido de Vossa Excelência, vereador Luizinho, o pessoal do time dos Picas, lá do Novo Horizonte, em que eles me reclamaram
que a pelada desde o Novo Horizonte, o rachão, o chamado, que é das 19 às 21 horas, infelizmente, eles estão usando só 1 hora, porque o responsável que está tomando conta lá do ginásio, o senhor Edivaldo Pavão, ele está, em vez de botar 2 horas para os atletas jogarem, os atletas da comunidade, ele está botando só 1 hora e trazendo times de fora para completar a outra hora que resta, para em seguida fazer festa no bar dele que é na frente. Foi isso a reclamação que eu recebi, e não foi só de uma pessoa, foi de várias pessoas. Inclusive isso foi motivo de comentário no Facebook, que eu acho que alguém que vocês que acompanham, teve até a ABB de Goianinha se pronunciou contra isso. Eu acho que a Secretaria de Esporte é uma secretaria séria. Concordo com você, em Vossa Excelência, quando Vossa Excelência diz que tem um trabalho grande. Eu acho que a Secretaria não devia admitir isso. Eu acho que esse funcionário não devia ter tomado essa atitude. Inclusive, no outro dia, esse cidadão, Edivaldo, foi atrás do rapaz de menor querendo espancá-lo, porque ele tinha feito esse comentário no Facebook. Eu acho que isso não pode ser feito de um funcionário da prefeitura. Isso é uma atitude lastimável. Eu acho que o prefeito também não concorda com isso, nenhum vereador que está aqui concorda com isso. Eu acho que deve-se tomar as atitudes cabíveis, e eu acho que esse cidadão não tem condição de tomar de conta daquele ginásio. É como eu disse, pode ter defeitos, mas nós temos uma secretaria competente, uma administração séria e responsável, que até hoje, todos os senhores sabem que quando surge um problema, imediatamente ele é solucionado. Agora, eu, como representante do povo, não admito e não engulo um cidadão ir para um blog e fazer um comentário desse, querendo fazer com que um trabalho que está sendo feito em um município, que está sendo feito com seriedade, com dignidade, com muito esforço de uma administração por uma pessoa. Isso eu taxo irresponsável, é um irresponsável. E eu acredito, vereador, que Vossa Excelência tomou conhecimento, porque no outro dia Vossa Excelência ligou para o secretário dizendo que não estava sabendo disso. Então eu acredito que Vossa Excelência sabe sim desse comentário, porque Vossa Excelência no outro dia mesmo ligou para o secretário se desculpando, dizendo que não tinha nada a ver com isso. Então acredito que Vossa Excelência com certeza tomou conhecimento sim desse acontecimento. Pois não. Vereador, hora nenhuma eu pedi desculpas ao secretário por isso não. A desculpa que eu pedi para ele foi que eu liguei para ele na hora que o rapaz me reclamou. A desculpa que eu pedi foi que eu liguei para ele às 10h30 da noite. A desculpa que eu pedi foi pelo horário. Entendeu? Senhores vereadores. E não vi nenhum comentário de chamar a secretaria disso ou daquilo, não. Senhores vereadores, eu gostaria. Se tem, eu não vi. Senhores vereadores, eu gostaria de solicitar a contribuição de Vossa Excelência, que na hora do aparte, que seja concedido o aparte e que não fique os vereadores fazendo os comentários sem ser no aparte, por gentileza. Concluiu? Então, senhor presidente, queria também dizer que a Federação Norte-Rio Grandense de Futebol, a FNF, publicou em uma nota que 5 estádios de futebol do Rio Grande do Norte estão interditados. Mas interditados como? Todos os estádios de futebol que têm equipes profissionais que jogam futebol, ele só pode ter a partida de futebol com os laudos em dias. E não foi o Nazarenão só, que também saiu nessa relação, porque tem, se não me falha a memória, 3 laudos que estão vencidos. Mas na maneira, a Secretaria já está tomando as medidas, assim que ao atualizar, o estádio está liberado para a prática de futebol profissional. Mas para o futebol amador, o estado de Goiânia está apto, não tem nenhuma impedição. Agora, para o futebol profissional, não é só o estado de Goiânia. Por exemplo, o Frasqueirão, que também tinha um laudo que estava vencido, o Nogueirão,
o Nazarenão. São 5 estádios que estão com esse problema e que foi publicado pela FNF em seu site para que as cidades, os clubes, os municípios tomassem as medidas cabíveis, pois enquanto não tiver em dia selado, o estádio estará interditado apenas para prática de futebol profissional. Então, eu queria também fazer esse senhor. E para encerrar, presidente, que acredito que não apitou ainda, mas ainda tenho mais 5 minutos. Para encerrar, eu queria mais uma vez bater na tecla. Chico Burrinho, os vereadores que estamos acompanhando o dia a dia, casa a casa, na cidade de Goianinha, parabenizar ao povo de Goianinha pela aceitação que está tendo com os candidatos apoiados pelo prefeito Júnior Rocha, que é de Som para deputado estadual, Walter Alves para federal, Vilma para o Senado e Henrique para governador. A aceitação do povo, graças a Deus, o povo está fazendo jus à administração que tem, tanto nos mandatos de eleição passado, quanto também nos mandatos do prefeito Júnior Rocha, que está preocupado no dia a dia com o bem-estar, com o crescimento, com o desenvolvimento do município de Goianinha. Muito obrigado, senhor presidente. Convidamos o senhor primeiro secretário para assumir a presidência, que eu usarei da tribuna. Senhor presidente, mesa diretoras, colegas vereadores aqui presentes, meus amigos Josenildo, ex-aluno, João do sítio, em nome do qual eu quero saudar as pessoas, Antônio Delmari, minha amiga Micaele, jornalista, que eu tenho uma admiração pela redação, pelo seu jeito de trabalhar. Quero parabenizá-la, né, pelo trabalho que você desempenha à frente da Secretaria de Comunicação do nosso município. Eu fico muito feliz quando eu vejo um trabalho que é um trabalho sério, responsável e com dedicação. Parabéns, Micaela, que seja bem-vinda a esta casa. Aos demais colegas, meu bom dia. Eu gostaria de fazer apenas uma reflexão. Eu não tomei, com relação, eu acho que a Secretaria, a gestão da Prefeitura de Goianinha, a gente sempre que tem alguns problemas, a gente procura solucionar, e na realidade lá no bairro eu não fui procurado por ninguém em nenhum momento para que eu pudesse dar uma opinião nesse sentido, pudesse agir, eu pudesse fazer com que solucionasse alguns problemas. São problemas que acontecem, mas os problemas que acontecem na gestão, o prefeito sempre tem tomado decisões, sempre os secretários, e vamos solucionar, porque o que a gente quer na realidade é que as coisas funcionem no nosso município, vereador Chico Burrinho. Não estamos aqui para fazer crítica, estamos aqui para querer o bem, para querer o melhor para o município de Goianinha, vereador Nenel Paiva. Então, tenho certeza absoluta que a Secretaria de Esporte, juntamente com a coordenação do esporte, eles vão solucionar o problema, se tem esse problema, porque eu não posso afirmar uma coisa, porque eu não tive nenhum conhecimento, certo? Gostaria, minha gente, de usar dessa tribuna hoje aqui para tratar de 2 assuntos que eu acredito ser de suma importância. Vocês lembram que essa casa ela foi algo de crítica muitas vezes, vereador Nenel, vereador Cal, quando chegou aqui o projeto de lei enviado do município pelo prefeito para que houvesse a criação do Goianinha Prev, ou seja, da previdência própria do município. E nós, como vereadores, nós se debruçamos ao projeto, especialmente a mim, porque sou professor, sou funcionário do município, e precisaria preservar a minha condições, não a minha, mas a da minha família, Luquinha, porque
quando eu me aposentar, e todos nós não somos infinitos nesta vida, a gente precisa ter que os nossos filhos, nossos netos, nossas esposas, os nossos descendentes tenham um salário digno, pelo menos para que eles possam sobreviver, manter o dia a dia. E eu, como professor, eu sempre lutei, sempre batalhei e sempre achei injustamente um professor trabalhar 30 anos. Vamos imaginar que ele trabalhe 30 anos e que ele tivesse um salário de R$2.000. E quando ele ia para o INSS, se ele fosse do sexo feminino, ele teria, vereador Jean, 50% do seu salário a menos, vereador Cal. Se ele fosse do sexo masculino, ele ainda tinha um prejuízo maior. Ele tinha 60% de seu salário que fica lá no INSS. Todos vocês que são funcionários sabem que é um câncer o chamado fator previdenciário do INSS, da Previdência Social. Então, quando o projeto chegou nesta casa, eu me debrucei. E eu não pensei duas vezes em votar, em aprovar. Porque o professor, o funcionário do município de Goianinha, ele vai se aposentar com seu salário integral. Se ele ganha R$3.000, ele vai se aposentar, Micaele, e ele vai ter o direito de receber R$3.000 e com integridade e paridade. O que quer dizer isso? Ele tem o seu salário integral e ele tem a paridade de quando tiver aumento, ele também receber aumento. Isso é uma coisa, isso é o que nós chamamos de valorização profissional. Isso é o que nós chamamos de dar condições de dignidade a um funcionário que passa 30 anos dando aula, tendo problema com turmas de 30, 40 e 50 alunos. Isso é o que nós chamamos de quando um professor se aposentar, ele ter pelo menos a dignidade de poder ter um dia de lazer com sua família. Então, esta casa, o projeto veio para esta casa e foi aprovado por unanimidade. Muitas vezes com crítica da população, de algumas pessoas, porque não conheciam o projeto. Mas essa semana, nós tivemos a felicidade de estarmos presentes no primeiro ato de aposentadoria de 7 funcionários do município de Goianinha. Já a Previdência Prévia, já pelo Instituto de Previdência própria do município, e muito mais feliz, porque esses 7 funcionários são funcionários, mas do sexo feminino, eram 7 professoras como nós. 7 professores que tiveram a vida, que deram aula durante 30 anos, que passaram por dificuldade, que quando ninguém queria ser professor nessa cidade, porque não ganhavam 1/3 do salário mínimo, esses professores estavam dando aula aos nossos filhos, aos nossos irmãos, aos nossos primos, aos nossos sobrinhos. Esses professores não tinham, doutora Marlúcio, direito sequer de fazer uma feira no final do mês, porque o salário não dava. Mas nunca deixamos, nunca baixamos a cabeça, nunca fomos contra a educação, lutamos, porque nós acreditamos na educação. Nós acreditamos numa educação aonde é essa educação que vai fazer com que a criança, com que o adolescente, com que o jovem, eu vejo aqui um aluno meu, Ivonaldo, que já está aí, e é aluno meu lá no João Tibúrcio, que eu sempre digo isso, fico feliz, porque a educação, já dizia alguns filósofos, transforma o homem, ele muda o homem, ele dá condições para que o homem seja uma outra pessoa. Então, investir na educação não é gastar,
é ter um futuro melhor para as crianças, é ter um futuro melhor para uma vida mais digna, é fazer com que o seu município se desenvolva, é fazer com que o seu município seja um município que tenha futuro, porque quem tem um povo educado, tem um povo muito mais digno na saúde, na cultura. Quem tem um povo educado tem uma mente aberta, que pode ser um cidadão crítico reflexivo. Quem tem educação tem a certeza de que seus filhos, de que seus próximos podem sair de uma área de risco, que é a área da prostituição, que é a área da violência, que é a área da droga. Povo educado é povo diferente. Então, investir na educação é investir no ser humano. Investir na educação é investir no que o homem tem de mais digno, que é a sua formação. Vereador Jean. O vereador Luiz Alves, mais uma vez eu lhe parabenizo. Eu entendo e tenho certeza que o senhor está sendo bastante feliz quando se refere ao Goianinha Prévio. E Vossa Excelência, no meio do seu pronunciamento, eu acredito, no meio do seu pronunciamento, falando com bastante entusiasmo, porque é realmente para ter entusiasmo, porque eu me faço uma pergunta a aqueles que tanto criticaram de forma incisiva, de forma cruel e de uma forma dura, porque a gente aprovou o Goianinha Prévio. Aí eu fico me perguntando, se a gente não tivesse aprovado, a professora ia receber 64% a menos quando se aposentasse. Para melhor dizendo, quem recebia R$3.000 ia receber menos de R$1.500. Mas a gente aprovou. E aquela professora está recebendo seus R$3.000. Aquele professor que o senhor tanto defende, e nós defendemos aqui, porque quando a gente aprovou, a gente está defendendo toda a classe de funcionário do município que trabalha nessa prefeitura, que seja efetivo. Mas imagine só o cara que ia se aposentar com 1.500, talvez ele recebesse só um salário mínimo, porque constitucionalmente ninguém pode receber menos que um salário, porque se não tivesse na Constituição ia receber até menos. Essa reflexão que eu quero deixar, porque nesse momento aqueles que nos criticaram talvez venham nos parabenizar. Alguns que possam vir, mas muitos não. Porque é mais difícil o cara admitir que estava errado. E estamos provando aqui que estamos certos. Então, Luiz Alves, Vossa Excelência é digno de parabéns, tanto Vossa Excelência como essa casa, porque a gente aprovou por unanimidade aqui. Todo vereador, quando foi apresentado o projeto, a gente leu, releu, as dúvidas que a gente tinha, a gente tirou com um técnico especializado na área, a gente emendou, o vereador Odilon disse aqui muito bem, e parabenizar também aqui o prefeito Júnior Rocha, porque apresentar o projeto nessa casa foi uma atitude dele. Apresentar o projeto nessa casa foi uma atitude do prefeito Júnior Rocha. Aqui ninguém vai tirar mérito de ninguém. Aqui a gente fez o que foi possível, como o próprio vereador está dizendo aqui, e a gente emendou, a gente fez tudo que era necessário fazer. Claro, que não tem nada 100%. Porque se tivesse 100%, nem Câmara de Vereadores, nem Prefeitura, nem Presidente da República existia, porque nem precisava. Mas aqui, parabéns para essa casa, parabéns pelo pronunciamento do vereador Luiz Alves e parabéns ao prefeito Júnior Rocha. Obrigado, senhor vereador. Eu gostaria, continuando o meu raciocínio, de
parabenizar, e aí eu ia parabenizar o prefeito Júnior pela iniciativa de mandar para esta casa, pela preocupação com os funcionários, mas também parabenizar aqui em público a equipe do Goianinha Prev, que tem como presidente a Lenia, Helena Tito, que vem fazendo um trabalho com responsabilidade, com transparência, aonde tem ela, Irã e demais membros lá. Eu gostaria de parabenizá-la pelo trabalho, pela forma democrática como está fazendo do Goianinha Prev. Nós tivemos um conselho que foi eleito de forma democrática, aonde os funcionários elegeram os seus representantes, que é este conselho que vai analisar toda a movimentação do Goianinha Prev. Então, parabenizar aqui aos conselheiros João Eduardo, a Manassés, ao professor Beto, ao Hélito do Catu, ao Francisco Tico, lá do hospital, que são pessoas que podem até pensar de forma diferente de nós. Mas o país, a sociedade, ela hoje parte para as pessoas terem o direito democrático de expor suas posições. E é desta maneira que a gente vem sempre trabalhando isso. É bom quando o vereador Jean diz que recebemos crítica. Mas é bom também, vereador Jean, quando o senhor diz, e aí eu quero parabenizar, que a gente agora está mostrando para a sociedade, está mostrando para os goianienses que essa casa só queria o melhor para o funcionalismo do nosso município. Obrigado pelo aparte, obrigado por você também ter contribuído com a situação e com a aprovação. Só a Vossa Excelência não, esta casa que aprovou o projeto, vereador Odilon, com tanta dedicação, com tanta seriedade e com tanta dignidade. Me perdoe, vereador, lhe interromper novamente. E outra coisa que a gente tem que aqui enaltecer. Hoje, a Goianinha Prev existe mais de 2 milhões em caixa. E esse dinheiro estava indo para o INSS. Me perdoe alguém aqui se eu vou, sei lá, magoar ou não, mas eu não tenho isso medo de dizer, mas imagine só, 2 milhões estava sendo usado para pagar também a aposentadoria de pessoas que nunca prestaram serviço no município de Goianinha, porque ia lá para o INSS. O INSS é um instituto federal, é um órgão federal. E estava sendo usado. Claro que estava, porque ele pega um montante e ele vai dividir com os seus acobertados, vamos dizer assim, as pessoas que têm o direito de receber sua aposentadoria. Então isso também tem que ser lembrado. Obrigado. O outro assunto, senhores telespectadores, pessoal da Rádio Web, da TV Câmara, um abraço aqui e um bom dia para os ouvintes da Rádio Web, professor Batista, Delmo Valdivino, Tadeu Madruga, que faz os programas esportivos dessa cidade, que tanta audiência está tendo aqui no nosso município. Um outro assunto que eu queria tratar com vocês. 2001, eu estava secretário de Educação e Cultura desse município. E o prefeito, o então candidato a deputado estadual, candidato de som, vereador de som, que hoje vem recebendo a aceitação no nosso município, não só no município de Goianinha, mas em toda a região do Litoral Sul e Agreste Potiguar, ele era o então prefeito do município. E eu que tinha saído de Cabeceiras, menino pobre, carente, pescador, mas que tinha na minha mente a ideia de que valorizar a cultura de um município era o caminho, vereador Cal, era a saída para valorizar. Em 2001, Cristiane sabe disso,
Eu tive a coragem, juntamente com o Disson, de elaborar um projeto chamado Semana de Arte e Cultura do município de Goianinha, sentar com o Disson e dizer a Disson que aquilo era o maior resgate que a gente podia fazer em prol da cultura do nosso município. E Disson disse a mim: vamos lá, Luizinho, eu acredito nesse projeto, eu vou incentivar, eu vou dar condições para que você faça, você desenvolva um projeto que até então a cultura de Goianinha era esquecida. A cultura de Goianinha, João, ninguém falava nela. E eu tive essa coragem, eu tive essa determinação. E naquele momento, vereador Jean, fui algo de crítica. Me criticaram, me chamaram, dizia até que eu estava, que diabo esse professor quer fazer? Eu fui criticado, vereador Nenel, porque as pessoas não acreditavam no projeto. Mas eu sempre digo que o homem tem que pensar. E o homem não pode pensar pequeno, não. Ele tem que pensar grande. O homem não pode pensar em 2015, Micaele. O homem tem que pensar em 3016. Ele tem que pensar um século antes. Porque se ele pensar pequeno, ele não chega a lugar nenhum, ele se acomoda, ele acha que tudo está bom, e ele acha que aquele dia a dia dele é maravilhoso. E lembro, como hoje, num domingo à noite, quando eu fiz a abertura da Semana de Arte e Cultura do município de Goianinha no ginásio, pode ter dado 200 pessoas, não deu isso, deu 100 pessoas. E eu fui algo de crítica, inclusive na mesa. E não vou citar nome por questões de respeito. E eu disse, meu Deus, se eu estou fazendo isso para o bem do meu município, da minha população, do meu povo, da educação, me desculpe, eu quero concluir, eu vou fazer feliz. E hoje eu vejo o fruto do que foi nós termos implantado a Semana de Arte e Cultura de Goianinha. O maior evento depois da festa da padroeira. Quem foi domingo, a abertura do desfile, viu que não existe evento maior no litoral e no Agreste Potiguar do que a Semana de Arte e Cultura do município de Goianinha. Quem saindo ao ginásio está vendo que não existe evento maior do que a Semana de Arte e Cultura do município de Goianinha, no momento cultural, Edna. E uma coisa que mais me emociona, que naquele momento, eu e Disson tivemos a coragem de trazer os alunos da zona rural. Eu vi ontem a apresentação de 2 escolas, de todas, mas 2, que são da zona rural, que muitas vezes a criança ficava com medo de vir para a rua para participar de uma apresentação. Eu vou citar Jundiá de Baixo e Anassé, que são os distritos menores. E vocês viram o que foram a apresentação daquelas 2 escolas. Agradecer a Deus, vereador Chico Burrinho. A Deus por Ele fazer com que nós pensássemos num projeto, Micaele, de tão grande importância para o município de Goianinha. Tenho a certeza, cada vez que vou ao ginásio, eu me sinto emocionado, eu me sinto feliz, mas eu me sinto, acima de tudo, com a certeza do dever cumprido. Quero agradecer a Deus e dizer, enquanto Ele me der vida, enquanto Ele me der disposição, enquanto Ele me puder dar ação para eu fazer, eu não vou parar, eu vou lutar em prol da educação, da cultura e do esporte educativo para fazer com que essa Goianinha seja sempre uma Goianinha muito maior. Muito obrigado. Vou brincar aqui com a minha colega, minha amiga Leninha, né? Lena Tito, que me manda agora. Ilan Luiz, eu acho que me mandaram agora mesmo.
Então, ao ilustríssimo senhor Hudson Raimundo Honório, presidente da Câmara Municipal de Goianinha, senhor presidente, cumprimentando vossa senhoria, venho por meio deste informar que segue em anexo o extrato da conta da previdência própria deste município, Goianinha Prev, referente ao repasse do mês, contribuição julho de 2014. No entanto, informamos ainda que o valor que consta no extrato em anexo tem um saldo de R$ 2.054.357 aplicado e mais R$ 306.584,12 centavos saldo, tendo um total até o presente data de R$ 2.356.750,35, valor este que se encontra em aplicação. Certo da atenção, manifestamos nosso voto de consideração e apreço. Atenciosamente, Irã Luiz de Souza e Silva, diretor financeiro. Aqui se encontra o extrato do Goianinha Prev, que nós acabamos de fazer um pronunciamento falando da previdência própria do nosso município. Passamos à ordem do dia. Projeto de lei número 065/2014, vereador Hudson de Som, Lisboa. Dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de inscrição em concurso público no âmbito do município de Goiânia RN para os convocados e nomeados que efetivamente trabalharem como mesário nas eleições política partidária realizada pela Justiça Eleitoral deste município e da outras providências. Em segunda discussão, encerrada a discussão, a votos vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Requerimento número 65/2014, vereador Alexandre Veras de Freitas. Assunto: faz apelo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal no sentido de ser providenciada a construção de um abatedouro público para pequenos animais neste município. Em discussão única. Vereador, esse requerimento imposto por mim nessa casa é para melhorar a qualidade da carne que chega à mesa dos nossos munícipes, porque a carne que é abatida dos suínos e caprinos, hoje, você vê, são em fundo de quintais, não tendo um lugar adequado para que isso seja feito com a higiene correta. E meu intuito com esse requerimento é que se tenha o local adequado para que essa matança seja feita e a carne chegue com mais higiene na mesa do nosso consumidor goianiense. Encerrada a discussão, há votos, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. De acordo com o artigo 93, passamos a horário destinado a explicações pessoais. Ordem do dia e havendo tempo disponível, 20 minutos dividido entre os inscritos. 2 minutos. Vixe Maria. É 20 dividido entre os... Eu gostaria só de convidar toda a população goianiense para comparecer, prestigiar o momento cultural que está sendo realizado no ginásio poliesportivo da estação, com 8 escolas no mínimo se apresentando todas as noites. E amanhã, no encerramento, haverá uma festa na Avenida Hudson, Lisboa. Senhor presidente, queria também aqui convidar a todos para no próximo sábado, às 17h30, a inauguração do Lar dos Idosos, que fica ali ao lado do estádio Nazarenão, que é mais uma obra que o nosso prefeito conseguiu juntamente à Justiça, já que haveria um dinheiro que a Justiça teve uma multa do município, e esse dinheiro foi revertido para que fosse construído, para mim, uma das grandes obras da administração do prefeito, que será inaugurado no próximo sábado, e também convidar a todos para no próximo domingo, lá em Carnaúba, o grande tradicional torneio lá em Barrocas, do 7 de setembro, que acontece todos os anos.
Gostaria também de avisar que está havendo exposições, atividades culturais na Casa de Cultura, todos os dias pela manhã e tarde. A Secretaria de Saúde também está lá com a tenda para teste rápido de HIV e outros exames, tá? Nada mais havendo a ser debatido, declaramos encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, realizar-se-á no dia 10, na quarta-feira, no horário regimental. Por motivo da quinta-feira, esta casa está cedida à Justiça para o júri popular. Um bom dia a todos e agradeço a Deus por Deus ter concedido mais o direito desta manhã presidir mais uma sessão na Câmara Municipal de Goianinha. Muito obrigado, senhor.